Fala galera, como é que vocês estão? Eu sou o Jean, fotógrafo e criador de conteúdos aqui no YouTube. E galera, no vídeo de hoje, voltando para um vídeo prático, porque eu sei que vocês gostam, a gente vai aprender a fazer essa luz aqui, ó. Então, essa iluminação é uma iluminação que o fundo fica um pouco escurinho e o assunto fica bem iluminado. É uma das fotos que o pessoal mais gosta de fazer em estúdio, então eu vou estar ensinando aqui para vocês completamente de graça o que tem curso pago que não ensina para vocês, tá? E de uma forma bem prática mesmo. Galera, normalmente os meus vídeos práticos demoram bastante, ficam vídeos acima de 20 minutos, porque eu mostro montando as iluminações, coloco a câmera para disparar, vou na posição, então acaba fazendo com que o vídeo fique muito longo. Esse vídeo aqui, como vocês repararam, o tempo dele está mais curto. E por quê? Eu vou fazer ele mais objetivo, eu já fiz as fotos que precisam ser feitas para mostrar para vocês e eu vou mostrar como posicionar e montar, então por isso que esse vídeo vai ser mais objetivo, tá? Então assistam até o final que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar esse conteúdo. Pessoal, toda essa questão de iluminação, tripé, modificadores de luz, se você quiser encontrar com um preço mais acessível no AliExpress, muitos deles sem nenhuma taxa, você consegue acessar no link da descrição, tá? Então não deixe de ir lá. Bom, galera, primeiramente, o que você vai precisar para fazer esse tipo de foto? Eu posicionei aqui, ó, um tripé do tipo girafa. Você pode usar uma girafa, uma grua, enfim. Mas se você não tiver esse tipo de iluminação, não quer dizer que você não possa fazer essa foto. Porque, por exemplo, eu vou colocar ela de novo aí na tela para você ver, essa foto não foi feita com girafa, foi feita com tripé normal. Mas eu vou mostrar nos dois estilos, então por isso que eu falei para vocês, assistam até o final o vídeo, que eu vou mostrar primeiro aqui, fazer com a girafa, e depois eu vou mostrar com tripé normal. Então se você só tiver o tripé, você consegue fazer também, tá? Quanto à iluminação, não importa, é a que você tiver, seja iluminação de LED, seja speedlight, tocha de estúdio, independente da que você tenha, não tem problema, só vai afetar a questão da carga que você vai ter que usar. Então se for uma tocha aí de 300, 400 watts, talvez você tenha que usar menos carga. Se for um speedlight ou um flash, você tenha que aumentar o ISO da sua câmera, aumentar a carga dessa iluminação, tá? Outra coisa que vocês vão precisar, modificadores de luz que não espalham as luzes pelas laterais. Então são aqueles modificadores de luz que vão direcionar a luz para um ponto. Tem uma aula aqui no canal, uma aula completa também, que eu vou deixar anexado no card para vocês assistirem depois, que eu falo sobre modificadores de luz. Então vale muito a pena para você que gosta dessa questão de iluminação, tendo estúdio ou não, tá, galera? Isso vale para todo mundo que gosta de iluminação. Então olha só, eu separei aqui essa panelinha, que é um modificador de luz direcional, porém ele não tem nenhum tipo de difusão, tá? Então aqui ele vai com luz direta, então fica com a sombra bem marcada, bem dura, tá? Aqui eu tenho um octabox com grid de 95 centímetros e aí esse modificador aqui ele é refletor. O que isso significa? Que a luz ela vai bater no fundo dele, que é metalizado, e vai voltar por aqui. Então dessa forma a luz sai um pouco mais difusa. E só lembrando, pessoal, quanto maior o modificador de luz, mais difusa é a luz, tá? Então se você conseguir, quanto maior, mais difusa. Aqui eu tenho um outro octabox, só que a diferença é que esse aqui não é refletor. Esse aqui a gente coloca ele para disparar e ele vai direto. Nesse daqui que eu tenho, esse aqui é um de 65 centímetros, ele tem dupla camada de difusão, então tem duas películas dessa branquinha aqui. Porém, ele vai direto, então a luz é um pouquinho mais dura do que desse aqui, sem contar porque ele também é um pouco menor, né? De 65 para 95 centímetros. E por fim, eu tenho essa sombrinha refletora que também dispara lá no fundo, a luz viaja por toda a sombrinha e volta através desse tecido difusor aqui. Essa aqui é uma sombrinha refletora de 150 centímetros com a cor branca, tá? E aí, galera, é o seguinte, quanto mais fechada for a sua iluminação, mais escuro fica o seu fundo. Então, se eu utilizar um modificador com grid, costuma ser melhor, mas a sombrinha tá aqui para mostrar que você não necessariamente depende do grid, tá? Mas depende de que essa iluminação não vaze, tá? Então olha só, por mais que não tenha grid, aqui ela não vai vazar para trás como uma sombrinha translúcida, por exemplo, ou uma luz direta, né? Então olha só, gente, o meu tripé tá aqui, eu posso simplesmente virá-lo aqui, ó, para baixo,
para começar a instalar as minhas iluminações. Então, por exemplo, eu vou começar aqui, deixa eu começar com a panelinha para vocês verem por quê. A panelinha, como ela é uma luz mais aberta, ó, como ela é uma luz que de certa forma vaza um pouco mais para as laterais, o ambiente fica mais claro sim, e tem propensão a vazar um pouco para o fundo, por quê? Tudo aqui é branco, então ele naturalmente vai refletir, né? Então, como não tem o grid, ele vai vazar um pouquinho. Ah, e antes de eu mostrar a foto para vocês, vale lembrar, uma coisa que também afeta para o fundo ficar mais escuro ou não, é a questão da sua distância para o fundo. Quanto mais perto eu estiver do fundo, mais claro o fundo vai ficar. Quanto mais longe, mais escuro. Mas independente, pessoal, se eu disparasse, por exemplo, dessa maneira aqui, a minha luz ia para o fundo, ó. Tanto que está formando uma sombra lá, talvez vocês não consigam ver, mas ele naturalmente vai disparar em tudo aqui. Então, obviamente, pessoal, não tem como a gente evitar da luz vazar para o fundo, independente da distância nesse caso. Mas se você utilizar um modificador de luz aqui, ó, que evite que vaze para as laterais, a gente, quanto mais longe do fundo, mais escuro vai ficar, tá? Só para saber, aqui eu estou mais ou menos a uns 2 metros de distância do fundo, para vocês terem noção de como foram feitas essas fotos que eu vou mostrar para vocês. Então agora eu vou colocar aí na tela a foto feita com a panelinha. O que vocês acharam? Conseguiram reparar? Vou colocar ela de novo aí agora para vocês verem a questão do fundo, que está um pouco mais escuro que o natural, mas ainda assim está um ambiente mais claro. Mas a gente consegue de fato ver a sombra marcada no chão, por exemplo, que é uma sombra mais dura, uma iluminação mais dura, mas com um ambiente mais claro. Beleza? Agora a gente vai mudar para dessa iluminação aqui da panelinha, a gente vai mudar para essa daqui, ó, do Octabox de 65 centímetros, que tem um link dela aí na descrição e tem vídeo aqui também no canal sobre esse modificador aqui, tá, pessoal? Se vocês quiserem assistir. Olha só, aqui com esse modificador de luz colocado lá, deixa eu levantar ele um pouquinho para não me atrapalhar, a gente já tem uma luz mais direcional. Então aqui, por conta do grid, vai vazar muito menos para o fundo. E como é um modificador pequeno, a luz vai ficar muito mais contrastada, muito mais sombreada, mais fechada. Vai ter menos suavidade, porque é um octa menor, tá? Então vamos ver a foto dela aí na tela para vocês. Viram como ficou bem mais escuro do que a primeira foto? Vou colocar novamente bem rapidamente a primeira e a segunda foto para vocês verem aí na tela. E aí, dessa maneira, a gente conseguiu ver como esse aqui escureceu mais o ambiente. E, gente, utilizando a mesma carga de luz na minha tocha. Eu não vou colocar ela na tela porque não precisa, porque muda muito conforme o seu ambiente. Não é uma receita de bolo, onde se eu colocar a minha configuração, você precisa colocar exatamente igual. Você precisa testar conforme o seu ambiente. Se o seu estúdio não tiver parede branca, vai refletir menos luz que o meu. Se o seu estúdio não tiver com essa distância para o fundo, vai ter menos iluminação também. Por isso não vale a pena eu colocar a configuração da câmera e do meu flash, tá? Vamos partir agora para esse daqui, ó. Esse daqui eu acho ele interessante porque é uma das minhas favoritas em estúdio. É uma das que eu mais utilizo quando eu quero fazer esse tipo de iluminação. Eu não preciso tirar aqui, não vou tirar, porque não vem ao caso, tá? Porque essa daqui é bem chatinha de você colocar. Você coloca por uma entrada aqui embaixo e aí ele é do tipo sombrinha. Então dessa forma ele acaba dando um pouquinho mais de trabalho, então por isso eu não preciso colocar para mostrar para vocês. Mas aí a questão da posição vai ficar igual. A única diferença é que a tocha vai ser virada para cima agora. Então agora eu vou colocar a foto dela para vocês verem o resultado. Viram como, diferente desse Octabox aqui, essa daqui iluminou um pouquinho mais porque ela é maior, deixou a minha sombra um pouco mais difusa, mas muita pouca coisa, tá? Em relação a isso. E dessa maneira vocês conseguiram ver como o fundo ficou muito escuro. Então aqui sim, quanto mais distante eu ficar do fundo, mais escuro. Aqui vocês conseguem de fato ver isso com clareza. E esse é um dos meus favoritos. E lembrando, pessoal, como tá em uma girafa, vocês conseguem ver nas fotos que eu coloco para vocês verem que o olhar sempre tem que estar direcionado para a luz.
Então, se eu estou sentado aqui, o meu rosto vai sempre estar levantado, como estão nas fotos que eu mostrei para vocês. Se essa luz estiver a 45 graus, o meu rosto vai estar a 45 graus, ou frontal ou lateral. Então, sempre meio que direcionado para a luz. Então, vocês conseguem reparar isso nessas fotos. Se está em cima, não dá para me olhar para baixo, o meu rosto vai ficar completamente escuro. Se for a minha intenção, tudo bem. Mas do contrário, a gente sempre tem que estar direcionado para a luz. Então, mesmo que ele esteja aqui, eu posso virar o meu rosto para frente também, porque ele vai iluminar, não tem problema, tá? Agora, partindo para o último modificador de luz que eu falei para vocês, esse aqui é muito interessante, sabe por quê? Esse aqui eu vou colocar para mostrar para vocês. E o que eu quero mostrar para vocês aqui, gente? Olha só, colocado, aqui fica o pulo do gato de um modificador de luz que não tem grid e que espalha mais a luz. Se eu deixar essa luz completamente chapada aqui em mim, vai vazar muito para o fundo sim. Então o segredo para eu escurecer o fundo é eu virar um pouquinho para fora. Então olha só o que vai acontecer dessa forma. Ó. Por exemplo, aqui ela posicionada dessa forma, a minha sombrinha termina aqui e naturalmente a minha luz vai descendo até o chão. Se eu deixar ela de pé retinha, ela vai vazar para lá. Então sempre direciona ela um pouquinho aqui, ó, para fora, para o rumo da câmera, que aí dessa maneira ele vai criar a foto que eu vou colocar na tela para vocês verem agora. E aí vocês conseguem ver a questão da sombra, vou colocar ela de novo na tela para vocês verem a questão da sombra, até onde que está direcionada a sombra dessa foto, por eu ter colocado a sombrinha dessa forma. Então, se vocês forem trabalhar com modificadores de luz assim, bem flat, igual é esse aqui, vocês têm que sempre lembrar de virar ele um pouquinho para fora. Agora, galera, a gente vai partir para essa iluminação vindo de um tripé comum, tá? Por mais que o braço da girafa esteja aqui, tá na posição de um tripé normal e a foto foi feita com um tripé normal também, tá? A gente vai começar fazendo por esse octa aqui, que é, como eu falei, o meu favorito, e eu vou mostrar como fica a foto feita por ele. Conseguiram ver a questão da iluminação que vem da lateral, gente? A gente forma uma sombra aqui no final, vou pôr de novo a foto para vocês verem, e o meu rosto pode já ficar mais baixo, eu já posso direcionar para frente ali para minha lateral, ou então até para o rumo da câmera, aqui daria certo, tá, gente? Dessa forma vocês conseguem ver que o fundo também ficou escuro, ficou bem escurinho, bem iluminado aqui nos meus pés. Então essa iluminação é feita com um tripé convencional. Agora a gente vai ver desse jeito aqui que está colocado, ó, com a sombrinha. E aí aqui, galera, do mesmo jeito, quando eu coloquei aqui em cima, ó, se eu colocar a sombrinha igual eu coloquei esse octa, vai vazar a luz para o fundo, vai ficar claro o fundo. Então vai ficar uma foto extremamente iluminada. O segredo é você virar a sombrinha aqui, ó, contanto que fique um espaço para minha luz trabalhar aqui na frente. Não tem problema se for iluminar lá na frente, porque ali não vai sair. Porém, quando eu fiz isso aqui, no meu fundo, não vai refletir luz. Então eu vou colocar a foto que foi feita dessa forma aí na tela para vocês verem. Viram só, gente, como eu posicionei a sombrinha dessa maneira, ele criou aquele rastro de sombra aqui no chão, me iluminou aqui, iluminou lá na frente, não importa, porém o fundo, que era o que a gente queria trabalhar, deixar ele escurinho, conseguiu ficar escurinho. Então, galera, conseguiram ver como essa iluminação é uma iluminação fantástica, pouca gente sabe dela, muita gente consegue fotos incríveis com ela e você vai estar entregando assim esse tipo de iluminação de graça. Galera, esse canal aqui, o intuito dele é ajudar. Então, se ficou alguma dúvida, se eu puder te ajudar de mais alguma maneira, deixa um comentário aqui no vídeo, que assim que eu puder, eu vou estar respondendo vocês, tá? E se esse vídeo foi útil para vocês de alguma maneira, se eu conseguir passar esse ensinamento para vocês, deixa o like aqui no vídeo, compartilhe com um amigo de vocês, se inscreva no canal caso ainda não sejam inscritos e ativem a notificação para receber os vídeos que saem aqui no canal toda semana, beleza? A gente se vê no próximo vídeo e até lá. Valeu, tchau, tchau!